Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. E hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro. Estamos aqui mais alguns dias, estaremos aí no segundo turno das eleições para acabar essa história, né? Que tem gente que não está mais aguentando mais esse negócio de eleição. Apesar dessa eleição ter sido muito rápido. E nós aqui do Rondônia ao Vivo estaremos aqui, é claro, dando todo o apoio, toda a cobertura para que você aí fique muito bem informado sempre. E por falar em eleição, ontem o Vinícius Miguel, ontem à noite, declarou apoio ao prefeito Hildon Chaves. Era o que nós já estávamos prevendo, né? Era o caminho natural dele ir apoiar o prefeito Hildon Chaves, né? Ninguém esperava que ele fosse apoiar a Cristiane Lopes. E, aliás, diga-se de passagem, a Cristiane Lopes, para muita gente, ela está se queimando. Para outros, é o máximo, é o que está certo. Mas está rolando aí nas redes sociais alguns banners dela dizendo que é a favor contra a escola sem partido, que é a favor da escola sem partido, que é a favor da discriminação de gênero, que é a favor dos valores da família. Ou seja, a agenda conservadora, muito conservadora e, por sinal, até de certa forma radical. Coisa que vai caminha da forma como o presidente Bolsonaro pensa e como o pessoal das igrejas evangélicas pensam, né? E isso aí é uma história muito complicada, viu? Eu tenho para mim que ela vai perder voto se ela colocar essa agenda como uma base do governo dela, caso ganhe a eleição e assuma a prefeitura. Mas vamos esperar o desenrolar dos fatos, afinal de contas, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. E outra coisa é que hoje a polícia, aliás, o Ministério Público de São Paulo desenvolveu uma operação em vários estados do Brasil, e Rondônia está incluída, e aqui prenderam 3 advogados de uma lapada só. Motivo? Comunicação, serviam de pombo-correio, digamos assim, para os presos do presídio federal das grandes facções criminosas que atuam no país. Tem que fazer mesmo, tem que atuar, não dá para suportar esse tipo de coisa. Mas nós estamos em novembro, Novembro Azul. Esse é o nome da campanha que está sendo desenvolvido em todo o país em relação ao câncer de próstata. Esse câncer silencioso, mas que mata muito homem todos os anos no país. Aliás, um dos motivos desse grande número de mortes se deve muito ao preconceito que se tem em relação ao exame para fazer esse câncer. É o exame de toque, precisa ser feito, mas entre um toque e a morte, acho que a gente tem que ser um pouco mais racional na coisa, né? E para falar sobre esse assunto, vamos conversar aqui com o Dr. Tiago Perondi. Inclusive, ele é lá do Hospital do Amor e estamos desenvolvendo uma campanha muito interessante. 1.000 homens, nesse mês de novembro, vão fazer exame para detectar o câncer de próstata. A campanha é de graça, os exames são de graça, todos os sábados serão realizados, ou seja, cada sábado serão 250 homens. Enfim, vale a pena participar. Agora eu te digo uma coisa, se você quer participar, as inscrições estavam abertas online, só que agora parou, porque foi muita gente e talvez tenha algumas vagas ainda, caso você vá lá e se inscreva. Mas ele vai conversar com a gente, vai explicar melhor o que é e também falar um pouco sobre esse câncer, que é o que preocupa a maioria dos homens hoje em dia. Tiago Perondi, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Muito obrigado aí pelo convite. E é sempre um prazer poder disseminar informação e contribuir um pouco. Tá certo. Tiago, quem é Tiago Perondi? O pessoal tem que se apresentar para o meu internauta. Eu sou nascido em Cacoal, fiz faculdade aqui em Porto Velho e fiz minha especialização na Universidade Federal do Mato Grosso e retornei a casa. Né? Eu vim exclusivamente na época para trabalhar para o Hospital do Amor, então esse era o meu objetivo no início e eu continuo lá desde então. Sou filho de paulista e paranaense, né? Meus pais se conheceram em Cacoal, se casaram em Cacoal e nos mudamos para Porto Velho em 94. E estamos aí desde então. Tá certo, Tiago. Tiago, o câncer de próstata é o que mais ataca os homens hoje em dia? O tumor de próstata é o tumor mais frequente no sexo masculino, perdendo somente para os tumores de pele não melanoma.
Tá? Então, existem tumores de pele basocelular, né? Existem algumas denominações, são tumores não tão agressivos como o melanoma, mas são os mais frequentes, principalmente em um país tropical como o nosso, né? Acomete tanto homens como mulheres, os tumores de pele. Na sequência dos tumores de pele, o tumor de próstata é o mais comum, né? É o segundo, então acaba sendo o segundo mais comum nos homens, né? E acaba sendo o que mais mata por conta da frequência, da incidência. Como ele incide muito, né, a gente acaba tendo um alto índice de óbito decorrente dele. Agora, qual a média de casos em Rondônia e em Porto Velho? Você tem esses números? Eu não consigo dizer com exatidão, porque os números são subnotificados, né? Então a gente tem muita subnotificação ainda, e os tumores, eles são... o que eu posso dizer para você é o seguinte: atendendo todos os dias no Hospital do Amor, nós recebemos uma média de 2 casos novos por dia de atendimento, né? Então, nosso atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, então pelo menos 2 a 3 aí por dia de casos novos, né, chegam até nós. Eu não consigo dizer em números absolutos, porque nós não temos essa informação, e nós temos tratamento fora do Hospital do Amor. Então hoje ainda é feito um pouco de tratamento oncológico no hospital de base e um pouco de tratamento na rede privada, e esses casos acabam sendo omitidos na rede nacional, né? Certo. Agora, a gente fala muito em câncer de próstata, é um terror para a maioria dos homens. Tem como te prevenir ele? Existem alguns fatores ambientais que estão relacionados ao tumor de próstata, dentre eles vida sedentária, hábitos alimentícios, né? Então, excesso de alimentos condimentados, né? Alimentos enlatados, né? Alimentos com baixo valor nutritivo e alto valor calórico, a gente sabe que são fatores de risco para diversas neoplasias. O tumor de próstata se enquadra neles. Então, praticar atividade física, estar dentro do IMC adequado para o seu, né, para a sua altura, né? Ou seja, não ser sobrepeso nem muito magro, né? E basicamente isso seria as formas de se prevenir, né? E o exame preventivo, né, quanto antes se detectar, melhor o tratamento, né? Tá certo. Bebida, fumo, drogas, é um fator que contribui? São fatores de risco, e não só para o câncer de próstata, como para vários outros cânceres, né? Mas contribuem de forma expressiva para o acometimento, principalmente o tabagismo. Agora, quando você fala beber, é aquele... O cara que bebe uma cervejinha de vez em quando, com os amigos e tal, só no final de semana e pouco, é um cara que não tá colocando o álcool como um fator de risco tão forte, não é isso? A gente tem diversos níveis aí de etilismo social, né? O que é social para mim pode não ser social para você, pode não ser social para quem nos assiste, né? Tem gente que é criado, né, vendo o pai beber uma garrafa de cachaça por dia. Então, para ele, uma garrafa de cachaça por semana é o social, né? Então, assim, a gente considera como níveis seguros, né, de álcool, são níveis extremamente baixos, como uma taça de vinho por dia, né, e um copo de cerveja por dia. Um copo. Quem que toma um copo? Ninguém quer perder a latinha, né? Então, é difícil, né? E dificilmente a pessoa toma uma lata de cerveja, né? A pessoa costuma beber 1 litro, 2, 3 litros, né? Então, qualquer nível acima desse que eu citei anteriormente é considerado etilismo. Agora, tu falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu acho que tu tá chamando a atenção, mas essa questão da alimentação. As pessoas comem muito embutido, comida muito, como posso dizer, com muito conservante. É um fator de risco também, né? Sim, porque os alimentos enlatados, os alimentos industrializados em geral, o que acontece? Eles acabam passando por processos de... eles acabam tendo um nível maior, por exemplo, de sódio, de conservantes, que são fatores cancerígenos, e o fato, por exemplo, do alimento ficar em contato com uma lata durante 1 ano, ele acaba absorvendo parte das partículas da lata. Então,
Por isso que a gente considera que todos esses enlatados, embutidos, eles são um fator de risco, né? Então, nada melhor do que um milho in natura do que um milho enlatado, né? Então, é melhor o milho natural, o milho da espiga, do que o milho enlatado, né? A gente sabe que quem se alimenta muito de alimentos industrializados tem esse risco aí por conta disso. Agora, você fala os alimentos industrializados, o milho natural, mas ao mesmo tempo a gente sabe que hoje em dia se usa-se muito agrotóxico em hortas, por exemplo. Dizem que o tomate é um dos que mais carrega agrotóxico. Não fica difícil para a gente conseguir? Então tem que fazer a própria horta. É difícil. A gente não se tem, por exemplo, níveis. A gente, na verdade, carece de estudos para a gente poder considerar o que seriam níveis seguros para o uso de cada substância. Então, por exemplo, no Brasil existem algumas especificações técnicas pelas entidades regulamentadoras, porém, esses níveis, eles são discordantes de níveis de outros países, entendeu? Então, algum agrotóxico, por exemplo, que no Brasil o nível considerado seguro é baixo, né, às vezes nos Estados Unidos é alto, né? Então, a gente tem muito valor discordante quando compara um país com o outro, porque a gente não tem tanto estudo. Então, quando você anda no escuro, você não sabe para onde ir, né, se é seguro ou não. E eu não posso dizer que não é seguro se eu não tenho como provar que não é seguro. Então, é difícil até para as entidades regulamentadoras tentar barrar um pouco o uso, porque você não consegue barrar se não tem muito estudo. Agora, Tiago, de um modo geral, Rondônia é um estado com muitos casos de câncer? Bastante. Rondônia tem um problema sério, importantíssimo, que é a falta de prevenção. Então, chegam até nós, lá no Hospital do Amor, muitos pacientes com doença avançada. Não deveria ser assim. Por exemplo, o câncer de colo de útero é uma doença do colo de útero, mama, câncer de próstata, são doenças que eu posso até dizer que são doenças até evitáveis. No câncer de colo de útero existem lesões precursoras que ainda não são cânceres. E você consegue tratar essas lesões a fim de prevenir a formação do câncer. Então, em Rondônia a gente carece de muitos centros que façam prevenção, né? Nós temos, eu acredito que um nível sociocultural também que acaba prejudicando um pouco aquelas populações mais afastadas, elas têm pouco acesso à informação. Então, se você tem pouca informação, você não busca porque você desconhece. Verdade. Né? Então, Rondônia acaba tendo esse problema. Nós temos uma incidência altíssima de câncer de colo de útero avançado, que chega até o serviço, né? Câncer de mama, câncer de próstata, e não precisava ser assim. Né? Câncer de pênis, que é raro, mas também acomete. Então, às vezes o paciente tem lá uma lesãozinha no pênis, fica passando pomada, e na verdade é um câncer. Né? Então, chega com a doença avançada, às vezes poderia ter sido feito um tratamento com preservação do órgão e etc. E às vezes a gente não consegue porque a doença já chega muito grave. Aí tem que amputar. Aí tem que amputar, não tem jeito. Na verdade, câncer de pênis avançado, o pênis já foi amputado pela doença. Então a doença às vezes ela já disseminou por todo o órgão. Então não é a cirurgia que está amputando, a própria doença já amputou o órgão. Né? Agora, voltando ao câncer de próstata, quando ele é detectado no início, ele tem condições de ser curado? Sim, com certeza. A doença inicialmente diagnosticada em estágios iniciais, né, ela possui uma chance de cura de até 100%, na grande maioria dos casos. Poucos casos a gente tem recidiva, né, ou metástase quando ele é tratado inicialmente. É claro que tem aquelas doenças mais agressivas que, né, na verdade, elas já têm metástase desde o início, mas não foram identificadas. Mas é a minoria. A maioria das doenças iniciais são passíveis de cura, inclusive as doenças agressivas. Né? Mas, por isso que é importante a prevenção. Uma vez eu vi uma frase, e aí eu queria que você esclarecesse até esse ponto de vista, que eu acho até muito perigoso. Alguém falou para mim o seguinte, é que o câncer é uma doença que muitas vezes você tem
está ali no teu corpo, você não mexeu nele, ele está ali. Vai se desenvolvendo aos poucos. Quando você começa o tratamento, ele fica agressivo. Isso faz sentido? Na verdade, você não sabia que tinha, e você é o famoso, a famosa morte natural, né? Que a gente costuma dizer. Morte natural, na verdade, não existe. A morte natural é aquele paciente que morreu que ninguém sabe do que morreu. Ou ele infartou, ou ele teve um AVC, ele teve alguma coisa que fez com que levasse ele ao óbito, né? E, da mesma forma, o câncer. Como a maioria dos cânceres são diagnosticados em fase mais avançada, então a gente acaba tendo pouco tempo para tratar. Então tem esse mito de que começou a mexer e ele disseminou. Mas na verdade ele já ia disseminar mexendo ou não, essa que é a verdade. Né? Então é meio que um mito, né? Tá certo. Agora, qual a principal dificuldade que vocês enfrentam para tratar ou para enfrentar esse câncer de próstata hoje em dia? Hoje nós temos hoje o Hospital do Amor ele é praticamente autossuficiente, ele tem tudo que a gente precisa para o tratamento do câncer de próstata. Existem pouquíssimas medicações de alto custo que não são disponibilizadas ainda pelo SUS, mas a maioria dos tratamentos com intenção curativa nós temos a cirurgia, nós temos a radioterapia, que são opções de tratamento curativa. Desculpa a pergunta. As barreiras que vocês enfrentam para enfrentar. Existem algumas. A principal barreira eu acho que é a falta de informação, né? Porque o paciente ele acaba tendo muito medo do tratamento, sendo que ele deveria ter mais medo da falta de tratamento. Essa que é a verdade. Porque se você não trata, né, o quadro é irreversível, ele vai ser avançado, né, a doença vai se disseminar. Né, os homens têm muito medo de ficar impotente com o tratamento do câncer. Existe risco de impotência? Existe. Mas se você não tratar, você em 100% dos casos ficará impotente. Entendeu? Então, isso em questões de 1 ano, às vezes 2 anos. Então, é preferível tratar e se ficar, né, com algum grau de disfunção, é passível de tratamento. A disfunção é passível de tratamento, a disfunção sexual, né? Agora, se você tem uma doença avançada, eu não posso nem tratar a disfunção sexual, porque senão eu estou alimentando o tumor. Ok. Entendeu? Então, acho que a principal barreira mesmo é a falta de informação, os preconceitos que os pacientes têm. Né? É um tabu, né? Não só quanto ao exame, quanto ao tratamento mesmo. Tem paciente que recusa o tratamento. Recusa o tratamento? Fala, eu não quero tratamento. Tem paciente que levanta do consultório e vai embora. Sério? Sério. O que faz uma situação dessa? A opção é do paciente. Essa que é a verdade, né? Eu não posso obrigar uma pessoa a ser tratada. Né? Eu só posso obrigar um paciente a ser tratado se ele está com o nível de consciência alterado, né? E se ele corre risco de vida imediato. Senão, não. Sabe, quando o paciente desse vai embora, ele volta algum tempo depois já num estágio avançado, né? Praticamente 100%. Retorna com um estágio avançado. E arrependido. Porque ele começa a ter repercussões graves da doença, né? Começa a ter dor, aí ele já está impotente, etc. Então, o paciente acaba voltando arrependido e aceitando o tratamento. Mas aí já não tem muita coisa a se fazer, né? É claro que mesmo em estágios avançados, a doença tem tratamento paliativo. O tumor de próstata, eu já peguei vários pacientes com doença disseminada, a gente consegue regredir a doença, não curar, mas a gente consegue regredir e dar uma longevidade ainda de 5, 10 anos para alguns casos. Né? Então, mesmo doença avançada tem tratamento, mas o paciente precisa buscar o tratamento. Agora, aqueles que vocês conseguem curar, o câncer não volta mais? Alguns casos voltam, mas normalmente a gente acompanha por 5 até 10 anos depois do tratamento, dependendo do caso. Tumor de próstata normalmente a gente acompanha por 5 anos e depois o paciente ele pode fazer um PSA na unidade básica de saúde, não precisa vir até o Hospital do Amor. Alguns casos a doença pode voltar, eu já vi casos da doença voltar 15 anos depois.
Mas mesmo que a doença volte, o tumor de próstata, 15 anos depois, eu consigo controlar ele, o paciente não vai morrer do câncer, vai morrer de outra coisa. Quando a doença volta com essas características, né? Mas é importante, assim, a gente ter atenção que cada caso é um caso, né? Cada paciente é um paciente, cada organismo é um organismo, cada doença é uma doença. Então a gente tem que sempre discutir de forma individual a respeito da doença, do tratamento. Tá certo. E como é que o Hospital do Câncer está trabalhando, então, nesse mês de novembro azul, novembro azul, né? Esse ano o hospital, ele meio que inovou aqui em Rondônia. Não é feito de modo rotineiro a campanha do câncer de próstata. Nós temos no nosso hospital prevenção do câncer de mama e de colo de útero de forma contínua. Então, todas as mulheres que quiserem fazer, né, o preventivo, quiserem fazer a mamografia, elas podem ir em qualquer mês do ano lá no hospital, elas vão conseguir fazer. A prevenção do câncer de próstata, nós não temos ainda como fazer esse acompanhamento contínuo. Então, durante o mês de novembro, especificamente esse mês, para chamar a atenção da população e poder proporcionar também aqueles que não têm condição de fazer o atendimento, nós vamos atender, né, uma meta aí de 1.000 pacientes ao longo do mês, com coleta do PSA e com o exame do toque da próstata. Serão feitos os 2 exames todos os sábados. A ideia é distribuir algo em torno de 250 pacientes por sábado. Tá certo. O horário? A partir das 8 horas no sábado, mas lembrar que nós tínhamos a inscrição online até semana passada, mas tivemos que encerrar a inscrição online por conta das vagas, que nós estamos já no limite das vagas. Então, quem ainda tiver interesse de participar, deve procurar o hospital de forma presencial e fazer a inscrição presencial. Nós temos algumas vagas ainda e quem quiser ainda procurar, é só procurar a recepção lá do hospital e se informar e coletar o PSA e fazer a inscrição. Isso é uma pergunta que eu te fazer, que eu sempre ouço essa conversa, mas eu fico, isso deve ser uma teoria da conspiração, que é a seguinte: só fala que o câncer é uma doença que já era para ter sido curada há muito tempo e que ela não é curada porque os grandes laboratórios ganham muito em cima do câncer. Isso faz sentido ou é só um mito também? Na verdade, da mesma forma que existem os laboratórios que querem vender medicação para a doença que não é curável, existem os laboratórios que querem vender equipamento para tratar e curar a doença. Então, por exemplo, hoje nós temos indústrias que fabricam o equipamento de radioterapia, equipamento cirúrgico. Então a gente tem aí indústrias interessadas em um aspecto, indústrias interessadas em outro aspecto. Então eu acho que existe sim interesses econômicos, né? Até porque se a indústria não tiver renda, se ela não angariar recurso, ela fecha as portas. Então ela precisa ganhar de alguma forma. Então, ou ela investe na área da doença paliativa, ou ela investe na área curativa e etc. A gente tem essas... Esse, na verdade, é meio que um mito, assim, né? Tá certo. Mas tem indústria, por exemplo, a indústria que fabrica medicamento para doença metastática, o interesse dela não é curar a doença, o interesse dela é vender medicamento, né? Então, a gente tem diferentes interesses. Essa que é a verdade, né? Tá certo. Tiago, queria que você, estamos quase no final aqui, deixasse um recado para o meu internauta, mas no sentido de participar da campanha e como ele pode se precaver do câncer, não só do câncer de próstata, do câncer em geral. O próprio Novembro Azul, ele é uma campanha mundial que chama atenção para a saúde do homem. O Novembro Azul não é só câncer de próstata, é tentar conscientizar o homem a procurar o médico, entendeu? Então, a ideia é fazer prevenção de doenças benignas mesmo, do sexo masculino, fazer prevenção, por exemplo, durante essa campanha do Novembro Azul, nós estamos avaliando a presença ou não
de lesões penianas suspeitas para câncer, lesões testiculares suspeitas para tumor de testículo, né? A gente acaba fazendo um exame médico completo, né, da nossa especialidade. Então a ideia do Novembro Azul é trazer o homem para a consulta médica, né? E trazendo o homem para a consulta na unidade básica de saúde, né, onde quer que seja, nós vamos prevenir mortes decorrentes de hipertensão, de diabetes, de outras causas também. Então a ideia é chamar atenção para a saúde do homem, né? E a gente sabe que o homem tem o hábito de não procurar o serviço de saúde e deixar para procurar somente quando as situações já estão avançadas, né, de difícil controle, né? Isso não é tão comum nas mulheres. As mulheres buscam um pouquinho mais. Por isso vivem mais também. Por isso vivem mais. Né? A gente sabe que a expectativa de vida das mulheres é maior, né? Porque o homem acaba sendo mais imprudente, né? Imprudente no trânsito, imprudente com a saúde, imprudente em diversos aspectos. Você acha mais invencível, né? Se acha o Superman. Esse é o erro, né? Tá bom, Thiago. Thiago, nós aqui do Rondônia Viva agradecemos muito você ter vindo aqui, ter falado sobre câncer, não só o câncer de próstata, mas ter falado sobre essa doença que acomete todo ano muita gente, mas que a gente sabe que em muitos casos ela poderia ser evitada se tivéssemos mudado alguns hábitos, né? Então, assim, eu acho que o homem, depois que passa dos 45, ele tem que mudar o ritmo de vida dele, cuidar mais dele. Sim. E ver que ele não é um super-homem, né? Ele chegar a essa conscientização. Eu não sou super-homem. Sim, com certeza. Então, eu tenho mais hoje eu acho que é um absurdo o homem chegar aos 40 anos e não procurar um médico para uma avaliação de rotina. Fazer um exame de sangue e tudo, né? É um absurdo, eu acho que, né? Na verdade, deveria procurar antes, né? Para fazer uma triagem laboratorial, fazer um exame físico ou ter um bate-papo com o médico. Entendeu? Porque às vezes o que você acha que é normal é algo patológico, é algo anormal, né? Então, um exemplo mais simples que eu vejo muito na prática é os pacientes acharem que é normal levantar 5 vezes à noite para ir no banheiro. Né? O normal é levantar no máximo uma vez. Então as pessoas acham que isso é consequência da idade. Mas não, na verdade é passível de tratamento, a gente pode melhorar o padrão miccional, etc. Então, ir ao médico, ter um bate-papo, ter ali algumas informações, eu acho que sempre tem algo a se melhorar na saúde. Isso é o mais importante. Né? Tá certo. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. E a gente do Rondônia está de portas abertas para enriquecer essa parceria com o Hospital do Amor. Muito legal. De amor ou de amor? Sim. Até o nome da campanha é Novembro Azul com Amor. Isso é bom. A nossa campanha tem essa logo aí. Legal. Obrigadão, Thiago. E para você, meu caro internauta, muito obrigado pela tua companhia. As informações eu tenho certeza que te interessam. Se não te interessam alguém muito próximo a você. Isso aí eu não tenho dúvida, tá bom? Um abração e até amanhã.